E aí, pessoal, bem-vindos a essa nossa análise de hoje. Nós vamos destrinchar, de um jeito bem objetivo, os conceitos fascinantes por trás de a teia invisível. Sabe, a gente quer entender como tudo isso forma a base teórica daquele manifesto super interessante, a Ressonância Harmônica número 20, do Márcio Roberto Bringente. Então, bora direto ao ponto. O material já começa jogando uma pergunta daquelas para a gente. Será que os nossos pensamentos são coisas totalmente isoladas? O texto tenta quebrar logo de cara a grande ilusão de que a nossa mente fica presa dentro do nosso crânio, sabe? Como se fôssemos ilhas fechadas. Na verdade, a premissa central deles é que nós somos pontos de conexão, nós fazemos parte de uma rede invisível gigante, cheia de informação e energia rodando para todo lado. Bom, vamos para a seção 1. A ilusão da separação. Imagina o seguinte, o seu cérebro não é só uma maquininha biológica fechada girando pensamentos do nada. A ideia aqui é mostrar o cérebro quase como raízes, sabe? Raízes bem profundas, que tocam e se alimentam de um oceano gigantesco e unificado. Basicamente, a mente seria só uma interface, como se fosse uma antena de rádio mesmo, sintonizando o que o texto chama de uma vasta teia do espírito. Louco de pensar, né? Seguindo em frente, seção 2. A convergência quântica. Aqui o negócio fica mais denso, porque eles pegam emprestado um conceito bem real e complexo da física avançada, o emaranhamento quântico. Sabe aquela ideia de que duas partículas podem estar conectadas e reagir uma à outra instantaneamente, não importa a distância física entre elas? Pois é. O argumento aqui é, se a ciência já provou que isso acontece no nível subatômico, a nossa consciência humana, teoricamente, também poderia funcionar nessa mesma lógica de conexão instantânea e não local. E é aí que entra a chamada convergência dos dicionários. Eles literalmente propõem uma tradução direta e estruturada de termos. Por exemplo, o que a galera da ciência chama de campo de ponto zero, a linguagem espiritual do texto traduz como a onipresença do Espírito Santo. O emaranhamento quântico vira um só corpo em Cristo. É como se eles estivessem dizendo, olha, a ciência empírica só está descobrindo agora as regras e os protocolos que o próprio Criador já tinha estabelecido para nossa mente funcionar. Vamos para a seção 3, o cérebro transmissor. Mas e as provas? O documento lista cuidadosamente 3 evidências principais para sustentar isso tudo. Primeiro, eles citam o famoso protocolo Ganzfeld, que sugere estatisticamente que a gente consegue se comunicar mente a mente quando somos privados dos sentidos físicos. Depois, entra uma meta-análise do psicólogo Daryl Benn, apontando que o cérebro processa informações fora daquela nossa noção linear de tempo e espaço. E para fechar, tem um experimento de Harvard de 2014. Nesse, acredite ou não, eles conseguiram transmitir sinais cerebrais tipo uma saudação da Índia para a França via internet e magnetismo sem nenhuma palavra falada. O autor usa isso para afirmar categoricamente que a mente ignora totalmente as barreiras do espaço físico. Agora, seção 4. Neuroplasticidade e identidade. E o que a gente faz com tudo isso? Segundo o texto, o simples ato de meditar profundamente sobre esses princípios já começa a mudar fisicamente o seu cérebro, graças à neuroplasticidade. Não é só uma mudança na sua perspectiva de mundo, sabe? É reescrever a própria biologia. Ao fazer isso ativamente, você alteraria a sua assinatura vibracional e assumiria uma identidade totalmente nova. Uma identidade que o autor nomeia de o governante ou o pequeno Cristo. Para chegar lá, o autor traz um passo a passo bem prático de 3 fases para sintonizar o cérebro nessa frequência superior. Primeiro passo, a visualização. Você imagina luzes como conexões douradas mesmo, ligando você ao resto. Segundo, a sintonia, que é alinhar internamente a sua mente com o Criador, entendendo de vez que você não é uma ilha. E, finalmente, a governança, que é o ato consciente de assumir o seu posto, tomar as rédeas para transmitir cura, propósito e amor adiante. O que nos leva à seção 5, os 10 superpoderes. É aqui que a gente entra no coração do manifesto. Com a mente treinada, Márcio Roberto Bringente declara a ativação de potenciais elevados. Ele diz, eu manifesto em minha vida os arquétipos mais elevados dos chamados superpoderes. E ele deixa claro que isso é só a expressão natural de uma consciência expandida. Vamos aos 5 primeiros que ele declara. 1. Clareza mental absoluta, para perceber a verdade além das aparências. 2. Intuição ampliada, para reconhecer instantaneamente as melhores escolhas. 3. Força interior inabalável, para agir com coragem, disciplina e determinação. 4. Magnetismo pessoal, atraindo pessoas, oportunidades e circunstâncias alinhadas ao seu propósito. E 5. Capacidade de cura e regeneração, restaurando o corpo, a energia e o equilíbrio em todos os níveis. Forte, né?
E a lista de potenciais se expande ainda mais. 6. Proteção energética total, dissolvendo toda influência desarmônica. 7. Criatividade limitada, acessando ideias, soluções e inspirações extraordinárias. 8. Uma comunicação poderosa para impactar, inspirar e transformar vidas. 9. Prosperidade crescente, em fluxo constante, abundante e sustentável. E, por fim, manifestação acelerada, alinhando perfeitamente pensamento, emoção e ação com resultados concretos. É um pacote completo de como operar numa frequência altíssima de amor, sabedoria e poder. E chegamos à seção 6, a declaração do governante. Tudo isso culmina na grande declaração ativa do documento. O manifesto detalha uma estrutura clara onde o indivíduo se posiciona. Ele escreve: Eu, Márcio Roberto Bringente, manifesto com clareza, intenção e alinhamento esta minha ressonância harmônica número 20. Eu permito que a inteligência infinita, o campo quântico e a ordem perfeita do universo ativem em mim todos os potenciais elevados que já existem em minha essência. Que minha centelha divina se expanda agora em máxima potência. É uma ordem para que toda a crença limitante seja dissolvida agora, transmutar todo o medo em confiança, substituir a dúvida pela certeza. Ele diz: Eu aceito plenamente meu poder pessoal. Eu reconheço a presença divina em mim. Eu sou um canal consciente da inteligência universal. A ideia é que tudo o que for necessário para a evolução se manifesta em perfeita harmonia no tempo certo. Essa longa jornada de construção conceitual chega ao fim com uma afirmação final inabalável do manifesto. Assim é, assim será, assim já é. E aí eu deixo essa provocação com você. Quão diferente seria a nossa realidade se a mente humana não fosse só um receptor isolado, mas a própria força motriz do universo operando em potência máxima? É algo para se pensar, com certeza. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!